Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, quem achou, diga amém. Nós vamos ler versículos 1 e 2. Diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará, diga comigo, encontrará. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: já foram achadas. Diga comigo, foram achadas. Já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas. Está aflito por causa de vocês, dizendo: que posso fazer por meu filho? Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Eu te clamo, Senhor, eu peço, como eu estava ali orando, Senhor, que essa noite a Tua palavra possa renovar, fortalecer, encorajar, Senhor, colocar o trem no trilho na vida das pessoas que aqui estão. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei o tema dessa palavra de perdidos e achados. Aproveitei o gancho daquele setor, né, que tem alguns lugares, seja aeroporto, supermercado, tem achados e perdidos. Aqui é perdidos e achados, você já vai entender. Mas, inclusive, essa mensagem eu compartilhei lá no acampamento dos adolescentes. Alguns adolescentes aqui ouviram, só que eu senti o desejo de compartilhar essa mensagem com a igreja também nesse momento. E aqui no contexto que a gente vê, é um momento muito especial, onde o primeiro rei da história do povo de Israel está sendo ungido. O primeiro rei da história está ali daquele povo, está iniciando, né, dando os seus primeiros passos. E esse Saul que eu quero falar nessa noite, não é o Saul que mais para frente fez bobagem, não. Eu quero falar desse momento especial, onde Saul estava sendo escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Saul era um homem que no capítulo anterior você pode ver, inclusive, o próprio Saul falando isso. Era o menor da casa de seu pai, e a casa de seu pai fazia parte da menor tribo do povo de Israel. Enfim, ele era um homem que não era muita coisa na sociedade, ele não era um homem muito relevante. E num momento determinado da história de Saul, só para você entrar no contexto, Saul foi, a mando do seu pai, procurar umas jumentas que tinham se perdido. A jumenta naquela época era um instrumento de trabalho, a maioria trabalhava na agricultura, servia para puxar carga, enfim, ajudar nos afazeres, e aquele instrumento de trabalho se perdeu. E nesse contexto de perdas, Saul é acionado pelo seu pai para correr atrás daquilo que eles tinham perdido. E Saul começa a ir de um lugar para o outro procurando as jumentas. E naquele contexto de perdas, e eu estou tentando resumir ao máximo, eles acabaram se encontrando com o profeta. E aquele profeta trouxe destino para a vida, um novo destino, um destino e um propósito para a vida de Saul. E eu quero começar falando nessa noite que Deus usa as tuas perdas para te mostrar um destino glorioso que Ele tem para a tua vida. Algumas perdas, por muito ruins que sejam, são perdas que muitas vezes nos abrem os olhos para coisas novas que Deus tem para nós. Ninguém gosta de perder nada. A gente aqui de vez em quando fala, né? A gente não gosta de perder R$5, R$2, enfim, a gente não gosta de perder a vaga no emprego, a gente não gosta que o nosso time perca, né? Estamos sendo muito tratados nessa área ultimamente.
Mas nós cremos que Deus pode usar esse contexto para mostrar um novo destino. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas Deus usa um contexto de perdas para abrir novos horizontes. E talvez você veio aqui num contexto de perdas. Você veio parar porque você perdeu as suas forças, você perdeu a esperança, você perdeu as suas finanças, você perdeu talvez o teu casamento, você perdeu a tua família. Mas existem perdas que são desculpas divinas para que você venha novamente se quebrantar diante do altar e diante da palavra profética você se reencontra, você encontra o teu destino. Saul tinha perdido, Saul estava num contexto de perdas, e essa foi a desculpa divina para que ele se encontrasse com o profeta Samuel. E agora já não está mais falando de perdas, agora ele está falando que ele recebeu uma nova unção, ele encontrou o seu destino, ele encontrou o seu propósito. E nessa noite eu quero profetizar para você que vem sentindo que você está perdendo, como eu disse, perdendo forças, perdendo esperança, perdendo família. Deus vai colocar tudo no lugar novamente. Esse contexto de perdas vai ser mudado para um contexto onde você vai começar a encontrar. Olha, você precisa perceber que Saul chega até Samuel num contexto de perdas, mas no texto que a gente leu, quando ele está com Samuel, não tem palavra perda. O que se destaca é a palavra encontrar, achar, porque quando você está diante do altar, quando você toma posse da palavra profética, tudo aquilo que se perdeu anteriormente, agora você começa a encontrar em Deus tesouros escondidos, bênçãos que você não imaginava. Nessa semana você vai encontrar notícias boas. Nessa semana você vai encontrar uma nova unção fluindo na tua vida. Nessa semana você vai encontrar novamente o amor fluindo no meio da tua família. Nessa semana novamente você vai encontrar recursos, conexões, amizades que Deus tinha te dado e por negligência você perdeu. Deus vai fazer você recuperar aquilo que havia se perdido. Porque existem perdas que também vêm por negligência. Existem perdas que vêm porque você negligenciou. Você fez vista grossa. Você não deu a atenção que deveria. Mas até esse tipo de perdas, Deus tem poder para restaurar de alguma forma. Deus tem poder para utilizar esse momento de perdas e transformar isso num momento de um encontro profético. E eu quero declarar sobre a tua vida que da mesma maneira que Saul teve um encontro profético que mudou o seu destino, você vai ter um encontro profético nessa noite com a pessoa do Espírito Santo, que vai te dar um destino glorioso. E aí começa esse momento onde Samuel pega o vaso de azeite. E eu acho sempre isso muito bonito, porque inclusive no livro de Samuel isso acontece também com Davi logo mais para frente. Esse momento de unção, Samuel pega, é aquela unção inesperada, sabe? É aquele movimento de Deus que Saul não imaginava. É aquela surpresa que veio do céu. É aquela unção fresca que ele não esperava receber naquele dia. Mas ele estava diante do profeta. E quem está diante do altar nessa noite pode ter a experiência de receber aquilo que não imaginava receber. Algo que vem do céu fresco, que nenhum homem planejou te dar, mas Deus já tinha colocado na sua agenda. No dia 30 de julho de 2023, eu vou derramar uma unção fresca e poderosa sobre a vida do meu filho, da minha filha. E aí Saul começa a sua caminhada. Eu vi há um tempo atrás um seriado que eu achei muito legal, que é o seriado sobre a Rainha Elizabeth, que tem lá na Netflix, acho que tem ainda, The Crown, não sei se alguém já viu. E eu achei muito interessante. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho lá, aquela região. E uma coisa interessante que eles falam, e até hoje isso é preservado lá entre os britânicos,
é que um rei, ele não é nomeado, um rei, ele é ungido. Até, inclusive, no seriado fala isso. Um rei é ungido como são ungidos os sacerdotes, como são ungidos os profetas. Agora, Deus mesmo fala, vós sois nação santa, real sacerdócio, povo adquirido por Deus. Sabe, você que faz parte dessa nação santa, você tem acesso a uma unção poderosa. Nessa noite, Deus vai derramar sobre a tua vida uma unção poderosa. E aí, o primeiro direcionamento que Samuel dá para esse novo rei de Israel é: vai ao túmulo de Raquel. Gente, achei isso um pouco inusitado, confesso. Porque alguns que acompanharam o momento histórico nesse ano, né, onde foi o momento da coroação do rei Charles III, lá na Inglaterra, ele não... você vê carruagens, você vê cavalaria, você vê aviões, você vê coroa, você vê gente, né, importante na sociedade para lá e para cá, mas eu não vi ninguém falando: ô rei Charles, vai lá no túmulo. Vai lá, passa lá, porque lá vai ter um encontro e você vai receber uma notícia. O primeiro direcionamento de Samuel para Saul é: vai ao túmulo de Raquel. Isso me chamou a atenção, porque quem era Raquel? Raquel foi a esposa de Jacó. Raquel, ela teve 2 filhos, José e Benjamim. E quando ela estava tendo, né, Benjamim estava nascendo, ela estava morrendo. E naquele momento, ela libera uma palavra para o seu filho. E isso influenciaria as futuras gerações, dizendo: você vai se chamar Benoni, filho da minha dor. Porém, Jacó pega o filho e não, Benoni não. Vai se chamar Benjamim, filho da minha felicidade, filho da minha alegria. E Raquel morre naquele momento. E ela morre com uma dor, ela morre liberando palavras de dor sobre a sua próxima geração. E ali parece que fica uma marca de uma geração que se perdeu, uma geração que liberou uma palavra de dor para a próxima geração. E ali naquele túmulo existe uma história registrada, e eu acho que, de certa forma, a tribo de Benjamim e Saul carregavam essa marca, tanto que ele falou anteriormente: eu sou o menor da casa de meu pai, meu pai faz parte da menor tribo. Muitas desculpas. Raquel, ela ali marca uma história de uma tribo que não teria muita esperança, uma tribo que nasceu para dor, mas a voz do pai falou: não é para dor que você nasceu para alegria. Aleluia. Olha, eu quero declarar aqui para algumas pessoas, talvez você veio marcado com essa palavra: você nasceu para dor, mas a voz do Pai Celestial cancela esse decreto sobre a tua vida. A voz do Pai Celestial faz cair por terra essa frase de dor e começa a declarar: você nasceu para minha alegria, você nasceu para alegrar a tua nação, você nasceu para alegrar a tua família, você nasceu para alegrar os teus filhos, você nasceu para alegrar a igreja. Olha para alguém e fala: você não nasceu para dor, você nasceu para bênção, para ser alegria. E de certa maneira, onde parecia que uma geração tinha se perdido por conta de dor, frustração, perdas, agora existe um direcionamento profético para a descendência dessa mulher chamada Raquel. Um direcionamento profético para Saul, falando: vai lá no túmulo. E eu vejo no mundo espiritual como... eu vejo Deus permitindo algo no mundo espiritual. Aquela passagem do novo rei Saul pelo túmulo de Raquel não foi à toa.
Eu creio que Deus estava falando, aonde uns morreram e pereceram e se perderam, você vai ser achado, encontrado. Aonde foi o final de uns, vai ser o teu início numa nova caminhada. Aonde uns falaram que você não chegaria a lugar nenhum, que você havia nascido para dor, que você se perderia, que você não prestaria para nada, ali vai ser o lugar de um novo início, e você vai passar ali carregando uma nova unção. O que diferenciou Saul nesse momento é que ali agora ele estava carregando uma unção de reinado, de governo. Já não era mais uma unção, ou melhor, uma frase de dor, de perda, de eu sou pequeno demais. Não, agora ele está lá como o novo rei ungido, pisando com autoridade, mudando a história, porque o túmulo de Raquel narrava uma história, contava uma história, mas a partir de Saul a história começou a ser mudada. Em vez de falar e dar ênfase a Raquel, começaram a dar ênfase, aqui o rei passou, aqui o rei passou. Quando olharem para você, vão ver que o Rei dos Reis passa pela tua vida. Quando olharem para a tua família, vão ver que o Rei dos Reis passa pela tua casa. Não é mais a frase de gerações anteriores que você não prestaria, agora é a frase do Rei dos Reis falando, você foi achado por mim. Você foi achado por mim. E eu venho aqui profetizar sobre algumas pessoas que vieram com essa marca te impediu continuar caminhando, você não vai chegar muito longe. Gerações anteriores falaram, não, você só tem aparência, mas não vai, é fogo de palha, não vai chegar muito longe, você não tem dado alegria. Ouça, você vai alegrar muito o coração de Deus, você não vai se perder. Eu vejo que Raquel teve a sua chance, não dá para eu pregar sobre Raquel aqui, mas isso daria uma pregação, sobre a vida de Raquel daria uma pregação, mas o que eu quero falar é que Raquel, ela teve a oportunidade de fazer diferente, mas ela em algum momento se perdeu, ela perdeu sua vida, ela perdeu as forças, ela perdeu a esperança, mas através da sua futura geração, Deus mudou a história, Deus deu uma nova chance. Talvez as tuas gerações anteriores se perderam, talvez ninguém deu certo na tua casa, mas com você vai ser diferente. Talvez ninguém se firmou na tua casa, mas você vai se firmar com Jesus. Talvez ninguém na tua casa andou cheio do Espírito Santo, mas você será cheio do Espírito Santo. Tem uma geração marcada como uma geração perdida, e aqui eu não falo só de uma idade, eu falo de um povo que vive nesse tempo. Parece que está todo mundo meio perdido, parece que está todo mundo meio desorientado. Gente, eu estou abismado com esse negócio de rede social. Inclusive, eu digo que a gente tem que vigiar muito com isso. Eu percebi isso comigo esses dias. Antes de dormir, eu peguei, eu não lembro se foi antes de dormir, ou um momento que eu estava na sala, Danielzinho estava lá tocando bateria, e eu peguei a Bíblia, estava com a Bíblia do lado e estava com o celular. E eu falei, vou ver rapidinho se tem alguma mensagem, e pretendia ler a Bíblia. Quando eu percebi, eu estava rolando o feed do Instagram, já tinha uns 5 minutos, e eu falei, meu Deus, esse troço de rede social prende, a gente nem percebe. Na mesma hora eu desliguei o celular, peguei a Bíblia e comecei a estudar a palavra. Você precisa ter atenção nisso, senão você pode se perder nessa situação também. E na verdade você não nasceu para ficar perdido, você foi achado pelo Espírito Santo. Mas eu vi um vídeo que eu achei interessante, mais de um me chamou a atenção. E são vídeos onde marido e mulher gravam um ao outro. Nesse caso, um marido que chegou do trabalho e filmou, e aquilo não era montagem, porque não tinha como fazer aquela montagem. Mas ele chegou gravando, olha gente, que isso? Eu acabei de chegar do meu trabalho cansado. Aí filmou a pia, cheia de louça até o teto. Estou exagerando, mas tinha muita louça, irmão. Tinha cebola fora da geladeira, tomate cortado pela metade, pratos, ali devia ter louça de 3 dias ali. Eu olhando aquilo, eu falei, Jesus, eu comecei a ver o vídeo, comecei a ficar com pena do homem.
E aí ele foi até o quarto, filmou cama bagunçada, roupa por todo o quarto, tudo bagunçado. Aí chegou na sala, a mulher estava com celular. Eu fiquei assim olhando, eu falei, ou é uma montagem muito bem feita, ou essa geração está perdida. O celular é mais importante do que qualquer coisa na vida. Outro, eu vi isso esse final de semana, um outro gravou, e eu também não sei se é montagem, mas achei interessante, que a mulher conversou com o marido e falou, eu preciso de um celular novo. Aí ele falou, eu dou as 2 primeiras parcelas, o resto você, porque a gente compartilha, né? Alguém viu esse vídeo? Aí a mulher comprou o celular em 2 vezes. Comprou em 2 vezes o iPhone de último modelo, em 2 parcelas, porque ele ia cobrir as 2 parcelas. Aí ele, mas pelo amor de Deus, você vai pagar. E aí começou a falar umas palavras que não convém falar aqui. Mas você vai pagar isso aqui, não vou pagar. E eu olhando aquilo, eu falei, gente, essa geração está perdida. Nós precisamos ter um encontro com propósito, um encontro com o destino que Deus tem para nós, um encontro com o altar. Você precisa se encontrar em Deus. Tem muita palavra e muita gente falando que você não vai dar certo. Tem muita gente falando que a nossa geração não vai dar certo. Tem muita gente falando que a minha geração de pastores não vai dar certo, mas nós estamos aqui clamando a Deus por uma unção que nos coloque no eixo, que nos dê destino, que nos faça viver aquilo que Deus sonha. Da mesma maneira, tem muita gente perdida dentro da igreja, ou que um dia esteve na igreja, mas anda pelas ruas do Brasil perdida espiritualmente, conhece a verdade, conhece a palavra, teve acesso à unção, teve acesso à glória de Deus, mas não se posicionou, deixou que palavras marcassem o seu coração, palavras que feriram o seu coração. Mas nessa noite o Espírito Santo fala, o Pai Celestial está mudando essas palavras que trouxeram dor ao teu coração, e falando que você nasceu para alegria. Muitos dos que estão afastados dos caminhos do Senhor hoje, muitos dos que estão distantes da igreja hoje, são pessoas que deixaram palavras de dor ferirem o seu coração. Palavras da geração de Raquel, que falaram, você é um Benoni, você nasceu para dor. Mas o Pai Celestial está bradando nessa noite, falando, não, para dor não, é para alegria. Para dor não, é para alegria. E eu creio que numa geração perdida, Deus vai achar muita gente aqui. Numa geração que tem se perdido ao redor do mundo, Deus vai achar na igreja Cara de Leão homens que virão com uma unção de realeza, mulheres que se levantarão com uma unção de realeza, mulheres como Esther, que não se perderam mesmo com decretos contrários, mulheres como Débora, que não se perderam mesmo com decretos contrários, homens como Mardoqueu, que não se deixaram levar pelo medo e o temor, homens como os 3 amigos de Daniel, que mesmo com o decreto do rei, eles permaneceram firmes e foram libertos da fornalha. É uma geração de achados, é uma geração de encontrados. Quem foi encontrado por Deus, dá um glória nessa noite. Não era para você estar aqui, não era para você ter um encontro com Deus, não era para você ter acesso à unção que flui desse altar, mas Deus te achou lá no meio do lamaçal, lá no meio da fornicação, do adultério, da droga, do jogo, enfim, Deus te resgatou e te trouxe aqui. Por que se perder agora? Por que perder a tua família agora? Por que perder o teu chamado agora? Por que se perder agora, se Deus já fez tanta coisa? Eu fico olhando para a vida de Saul. Por que ele se perdeu? Por que se perder, se Deus tinha dado tudo para ele? Por que abandonar, se Deus tinha feito grandes coisas na vida dele? Enquanto o ministério de música vai subindo. Por que ele se deixou levar pelos sentimentos?
pelos medos? Por que ele deixou-se levar pelas suas razões? Se Deus tinha feito tanta coisa na vida dele. E tem muita gente se deixando levar por palavras, por razões, pensamentos. Mas Deus está te achando novamente e te dando uma nova oportunidade. Você que um dia fez parte do altar e está se perdendo como um dia se perdeu Saul, mais para frente dessa história que a gente leu. Deus está te dando uma nova chance. Você não é uma geração perdida, você é uma geração achada. Me ajuda aí, povo, no meio da igreja, porque tem gente aqui que eu não conheço. E eu queria que você me ajudasse seja conduzido pelo Espírito Santo para alguém. Se você sentir no coração, você vai apontar o dedo e vai falar: você é um achado de Deus, você não vai se perder. Só fala isso para quem você sentir da parte de Deus. Se você sentir, falar com alguém, toca no ombro e fala: você não vai se perder, você foi achado por Deus. O chamado não vai se perder na tua vida. A chama no teu coração que arde de amor por Deus não vai se apagar na tua vida. Aleluia. A vontade de adorar, a vontade de se derramar, a vontade de se entregar não vai se perder na tua vida. Jó perdeu tudo, mas não perdeu o seu amor por Deus. Esse amor que fez depois ele viver tudo em dobro. Você pode ter perdido muita coisa, mas não perca essa conexão com Deus na tua vida, porque enquanto você mantiver isso, tudo na tua vida vai voltar para o trilho, tudo na tua vida vai voltar para o lugar. Você não é uma geração perdida, você é uma geração achada. Oh, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para ti. E o que perdido foi não se compara ao que há de vir. Declara isso para alguém. Deus tem o melhor para ti. Com dedo de profeta diga: e Deus tem o melhor para ti. E o que perdido foi não se compara ao que há. Mais uma vez, vamos profetizar. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Oh, e Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi? E o que perdido foi não se compara ao que há de vir. Espiritualmente, eu quero declarar que essa noite é um encontro profético para você. Da mesma maneira em que Saul se encontrou com o profeta Samuel, e não só se encontrou com o profeta, ele encontrou uma nova unção, ele encontrou um novo propósito, ele encontrou um novo destino. Nessa noite, você não está tendo um encontro com o pastor Diego, nem com o apóstolo Ezequiel, é um encontro com Jesus, que vai novamente fazer você encontrar o teu destino, encontrar o teu propósito, voltar a sorrir, porque você nasceu para alegrar e não para entristecer. Enquanto você se alinha com o teu propósito em Deus, Deus está tirando toda a dor, toda a frustração, toda a ferida da tua vida. E o Pai Celestial está bradando: você vai dar muita alegria, você ainda vai alegrar muita gente, você vai ser bênção, você vai ser usado pelo Espírito Santo nesse tempo. Tem gente aqui que nessa noite vai se encontrar novamente no altar. Tem gente aqui que vai se encontrar novamente com o chamado. Tem gente que nessa noite vai ter um encontro novamente com a pessoa do Espírito Santo. Aquele calor que fazia tempo você não sentia, você vai voltar a sentir arder no teu coração.
Aquele desejo por buscar mais a Deus vai voltar a arder no teu interior. Aquele desejo por compartilhar do amor de Jesus com outros vai voltar a arder no teu interior. Aquele desejo por adorar, por congregar, por ser fiel a Deus, por viver em santidade, vai arder novamente, porque você não vai se perder. Se alguém deseja ter esse encontro, como Saul teve com Samuel, profeticamente, vem ao altar, porque enquanto você pisar nesse lugar, o Espírito Santo vai novamente te conduzir ao teu propósito, te conduzir ao teu destino. Se você deseja isso, sai do teu lugar. Se é você que precisa novamente se encontrar com a pessoa de Jesus, essa é a tua noite. Eu sei que tem gente aí que precisa nessa noite e fala assim: essa é a minha hora.